Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. No livro então de Números, no capítulo de número 21, e o versículo de número 7, diz o seguinte: pelo que veio o povo, veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Glória a Deus. Repita comigo assim: então Moisés orou pelo povo. No capítulo anterior, ou seja, no capítulo 20, depois você vai ler em casa, pelo fato da passagem ser um pouco extensa, você vai ler em casa, e você vai observar que Moisés, ele está perdendo o direito. Moisés está perdendo o direito de entrar em Canaã. Vou repetir. Moisés, no capítulo 20, você vai observar que ele está perdendo o direito de entrar em Canaã. Por que que ele está perdendo o direito de entrar em Canaã? Simples. Olhe para mim. Olhe para mim. O povo hebreu, é sabido de todos aqui que o povo hebreu está saindo do Egito. Deus está tirando eles da servidão, da escravidão, da morte, do sofrimento, da dor. E se tinha uma coisa que este povo sabia fazer perfeitamente, se tinha uma coisa que esse povo sabia fazer de uma maneira perfeita, era murmurar, era reclamar de tudo, era se queixar de tudo quando Deus estava lhe dando tudo. Isto eles sabiam fazer perfeitamente. Ora reclamavam da comida, ora reclamavam da água, ora reclamavam disso, reclamavam daquilo. Murmuravam, se queixavam de tudo. Algumas vezes eles diziam: Moisés nos trouxe aqui para morrer neste deserto. Ai, que saudade do pepino, da cebola e do repolho. Que saudade do repolho, do pepino e da cebola. Repolho, pepino e cebola. Quando Deus estava lhe suprindo todas as suas necessidades naquele deserto. O Deus provedor nunca deixará um filho teu no meio de um deserto sem uma provisão dele. Porque quando se serve o Deus da provisão, o nome já está dizendo tudo. A provisão chegará também.
Mas infelizmente, é um povo que murmurava de tudo. Eu não sei, sinceramente, não sei, se porventura existe esse negócio de murmuração hoje em dia. Não sei se tem gente que murmura das coisas hoje. Não sei se você conhece alguém que vive murmurando das coisas. Não sei se tem alguém aqui que, quem sabe, por alguns tempos, vinha murmurando. Será que existe a tal da murmuração hoje em dia? Sim ou não? Infelizmente. Mas o Senhor nos traz algumas lições aqui hoje. Quero compartilhar com os amados aqui. Digam glória a Deus. Nesta ocasião, o povo hebreu estava murmurando, porque eles queriam água. Eles queriam aguinha. Aguinha geladinha. Eles queriam um copinho d'água. Tem alguém comigo? Eles queriam mimo. Eles queriam adulação. Eles queriam que Moisés satisfazesse todos os seus caprichos e mimos. Cadê a água, Moisés? Cadê a aguinha para a gente beber, Moisés? Eu quero aguinha fresca. Quando se tinha um Deus todo-poderoso que certamente não ia deixar faltar ao pão e a água para eles. Para que murmurar? Para que se queixar? Se Deus é Deus de provisão, gente. Eu não sei se você, eu já, alguma vez, pelo menos uma vez na sua vida, você sentiu a sua cabeça desse tamanho assim, ó. Não, maior um pouco. Desse tamanho. Por que a sua cabeça ficou desse tamanho? Por conta de tantas murmurações de pessoas, pressões de pessoas, problemas, situações adversas, de um lado, do outro, de lugar que você nunca imaginou que poderia vir. E a sua cabeça virou um turbilhão de coisas, e a sua cabeça ficou desse tamanho. Alguém já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Graças a Deus que não foi só eu. Deixa eu ver, levanta a mão. Deixa eu ver, levanta a mão. Quem já sentiu a sua cabeça desse tamanho? Parece que você vai explodir. Deixa eu ver, levanta a mão. Motivo de você dar glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque se você sofre pressões, se você sofre cobranças, se você está sofrendo esse tipo de coisa e às vezes a tua cabeça fica desse tamanho, louvado seja Deus. Sinal de Deus que você tem capacidade, Deus te capacita, e que há em você um espírito de liderança. Há em você um espírito de liderança. Deus te capacitou e tem lhe capacitado a cada dia, a cada instante na sua presença. Diga glória a Deus. Naquele dia, Deus dá uma ordem para Moisés. Quando mesmo vai dizer para Deus: Senhor, esse povo murmura demais. Esse povo se queixa demais, Deus. Esse povo agora está murmurando porque está achando que vai morrer aqui nesse deserto só porque não tem uma aguinha fresquinha para eles. Então Deus vai dar uma ordem a Moisés. Pergunte qual? Apanhe o bordão de Arão.
Moisés, ele tinha o seu bordão, não tinha? Ele não tinha o seu cajado? E por que é que Deus não pediu a Moisés que apanhasse o seu bordão ou o seu cajado, e sim o bordão e o cajado de Arão? Simples. Porque o cajado de Arão representa a graça de Deus. O cajado de Moisés representa a lei. O cajado de Moisés representa lei. O cajado ou o bordão de Arão representa a graça. É tão verdade isto que na ponta daquele cajado, o último nome que fora escrito ali fora o nome de Caifás. E no dia da crucificação não havia mais como colocar nome naquele bordão. Por quê? Porque viera o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Logo, este bordão significa a graça de Deus. Eu preciso dizer isto para você entender o que Deus quer falar. Então Deus diz para Moisés: Moisés, está vendo aquela rocha? E ele diz: sim, Senhor, estou vendo aquela rocha. Fala com ela. Deus disse o quê? Fala com a rocha. E quando você falar com aquela rocha, Moisés, eu farei brotar rios de águas vivas de dentro dela. E ficará sabido que eu sou Deus em Israel, e o suprimento da água virá para o meu povo. Glória a Deus. Mas Moisés estava com a cabeça como? Faça com a mão aí. Como é que Moisés estava com a cabeça? Deixa eu ver, que tamanho que estava a cabeça dele? Abre os braços aí, deixa eu ver. Como? Deixa eu ver. A cabeça de Moisés estava cheia. Estava desse tamanho. Murmuração. Pressão de pessoas. Grave isso. Repita comigo assim: pressão. Diga mais forte: pressão de pessoas. Logo Moisés apanhou o bordão de Arão, se dirigiu à rocha. Esta rocha, ela representa alguém, e nós já o adoramos aqui hoje. Esta rocha representa Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Logo Moisés, pressionado por pessoas, sofrendo pressão de pessoas, ele apanha aquele bordão e ele simplesmente desfere 2 vezes sobre aquela rocha. Quantas vezes? Ele desfere 2 vezes sobre aquela rocha, ou seja, ele bate com violência, com força, naquela rocha 2 vezes. A água saiu? Saiu. A água brotou? Brotou. Mas o Senhor vem a ele e diz assim: Moisés, hoje, agora você está perdendo o direito de entrar em Canaã, porque eu não mandei você bater na rocha, eu mandei você falar com ela. Ele já tinha ferido anteriormente uma vez. Tem alguém comigo? Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo, ele não pode ser ferido 2 vezes.
Ele foi ferido uma vez só por mim e por você. Jesus, ele não pode ser crucificado ou ferido pela segunda vez. Por conta de Moisés ter desferido 2 vezes sobre aquela rocha, agora ele está perdendo o direito de entrar em Canaã. Quem entra em Canaã? Apenas Josué e Calebe e aqueles que nasceram no deserto. E qual é a primeira lição que eu posso extrair deste texto? Pergunte qual? Nunca tome decisões baseado em pressões de pessoas. Vou repetir. Nunca tome decisões baseado em pressões de pessoas. Por que Moisés perdeu o direito de entrar em Canaã? Porque ele desferiu 2 vezes na rocha, mas antes disso, ele sofreu pressão de pessoas. E por conta de ter sofrido pressão de pessoas, ele se deixou levar pela pressão das pessoas e desferiu 2 vezes sobre aquela rocha. Perdeu o direito de entrar em Canaã. O Senhor está dizendo para mim e para você aqui hoje: não tome nenhuma decisão na sua vida baseado naquilo que as pessoas estão pressionando você. Sabe por quê? Porque Deus não lhe chamou para agradar a homens. Deus, ele chamou você para agradar e fazer a vontade dele. Alguém pode aplaudir a Jesus Cristo de Nazaré? Diga glórias ao Senhor. Maridão, não separe da tua esposa porque os outros estão dizendo, falando alguma coisa para o Senhor. Esposa, não deixe o seu marido, não abandone seu casamento, não peça divórcio por conta de pressão de pessoas. Pessoas estão lhe pressionando, lhe falando coisas horripilantes, para que você tome uma decisão, uma atitude talvez que você não queira tomar. Tem alguém comigo? Não peça as contas do teu trabalho por conta de pressão de pessoas. Eu sei que há muitos aqui estão sendo pressionados no trabalho, estão sendo pressionados no emprego, estão sendo pressionados na empresa, no trabalho. Pessoas estão lhe pressionando por todos os lados, para que você chegue ao chefe, peça as contas, vá embora. Mas o Senhor está dizendo: não tome decisões baseado em pressão de pessoas. Não mude de endereço baseado em pressão de pessoas. Não mude de igreja, de ministério, baseado em pressão de pessoas, por aquilo que andam lhe falando. Porque o Senhor não lhe chamou para agradar fulano, beltrano ou ciclano. Deus lhe chamou para agradar a Ele. O que importa é agradar a Deus e não a homens. Pai, mãe que está aqui, não tome decisões acerca do teu filho, da tua filha, colocando-o para fora de casa, baseado em pressões de pessoas. Eu sei que há muitas pessoas que já dizem para você: se eu fosse você, eu já tinha botado para fora de casa. Se eu fosse você, eu já tinha dado castigo. Se eu fosse você, eu já tinha feito justiça. Pressões de pessoas. Não tome nenhum tipo de decisão baseado em pressões de pessoas. Eu vou falar. Quem aqui
tanto quanto eu, levanta até meu pé se você quiser aqui, pronto, até bananeira aqui se você quiser. Quantos que estão aqui, tanto quanto eu, que por muitas vezes tomaram decisões baseado em pressões de pessoas e acabaram se dando mal, tanto quanto eu? Levante a mão. Logo nós aprendemos a lição, que não devemos tomar decisões baseado em pressão de ninguém. Tome decisão por aquilo que Deus falar com você. Deus me falou? Falou. Então, sobre a palavra de Deus, eu vou tomar a minha decisão. Até Jesus foi pressionado. Eu já preguei aqui concernente ao tema prensa de azeite. Quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, que significa prensa de azeite. E ali ele foi pressionado por pessoas, pelos nossos pecados, por tudo. E ele transpirou gotas de sangue. E por um dado momento ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E então ele vai dizer: contudo, não seja feita a minha, não seja feita a minha, mas que seja feita a sua vontade. Eu quero que seja feita a tua vontade. As coisas estão me pressionando a desistir. As coisas estão me pressionando a tomar uma outra decisão que não seja do teu agrado. Contudo, seja feita a sua. Até no último momento, lá na cruz, o ladrão da esquerda vai dizer: você não é o Cristo? Olha a pressão de pessoas. Você não é o Cristo? Desce dessa cruz e castiga esse povo todo. Você não é o Deus, o Rei dos Judeus? Mas ele preferiu dar ouvido ao da direita, quando mesmo disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aleluia. Jesus preferiu ouvir esse e disse para ele: filho, não se preocupa não, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Naquele momento Jesus está sofrendo pressões. Depois você leia o Salmo de número 22. Depois você lê em casa, que ali descreve perfeitamente a pressão que Jesus sofreu. Mas em nenhum momento das pressões que Jesus sofreu, ele fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. Ele preferiu agradar ao Pai, agradar a Deus. Ele poderia ter tomado decisões baseado a pressões de pessoas. Eu lembro quando os discípulos, uma vez os discípulos disseram para ele assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para derramar fogo sobre eles e matar aquela turma todinha rebelde lá? Jesus estava sofrendo uma pressão de quem? De pessoas. E Jesus orou para cair fogo do céu para destruir eles? Não. Porque Jesus não estava ali para fazer a vontade deles, mas sim para fazer a vontade do Pai. O Senhor, Ele lhe chamou para fazer a vontade de Deus e não os caprichos e desejos dos homens. Você está compreendendo? Repita após mim assim: eu fui chamado por Deus para fazer a vontade dEle e não a de homens. Diga assim: eu não vou ceder pressões de pessoas ou do que quer que seja para tomar decisões baseado em pressões de pessoas. Diga não, em nome de Jesus. Você toma posse desta palavra
Eu me lembro uma outra ocasião, para mim pular para o próximo tópico e o último. Uma mulher pecadora foi levada até Jesus. E cada um daqueles homens carregava uma pedra na mão. Eles fizeram isso para testar Jesus e para matar aquela mulher. E aquela multidão de homens disseram a ele, na lei de Moisés, manda apedrejar quem é pego em adultério. E tu o que dizes? Pressão do quê? Pressão de pessoas. Às vezes as pessoas te pressionam para você tomar atitude, para você tomar decisão. E se você não tomar cuidado, você acaba fazendo injustiça com muita gente. Se você não tomar cuidado, você acaba se dando mal. Me desculpe o palavreado. Tem alguém comigo? Jesus simplesmente olhou para aqueles homens e disse: tudo bem, vocês que não têm pecado nenhum, pode atirar a primeira pedra. Silêncio. De repente, barulhos de pedras caindo no chão. E aqueles homens se retirando. Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Puderam lhe acusar? Ela disse: não, Senhor. E ele vai dizer: nem eu tampouco te condeno. Eu estou aqui não é para fazer a vontade deles. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Levanta-te, vai e não peques mais. Se Jesus faz a vontade daqueles homens, aquela mulher teria o quê? Teria morrido, teria sido apedrejada e não teria sido salva e sido uma bênção no ministério de Jesus. Diga glória a Deus. Abra o seu braço e diga assim: às vezes a minha cabeça está desse tamanho. Diga assim: mas não é por isso, por conta de pressão de pessoas ou do que quer que seja, eu vou tomar decisões baseado em pressão de pessoas, porque Deus me chamou para fazer a vontade dele. Dá glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Aleluia, diga glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito, creio que você já entendeu a palavra de Deus até aqui, ao seu coração. E para finalizar, finalizo com uma pergunta: quem aqui tem sido muito pressionado por pessoas e por muitas coisas? Louvado seja Deus. Então hoje você aprende a não tomar decisão baseado em pressões de ninguém. Glória a Deus. Eu lembro da senhora. Pressionaram a patroa para lhe mandar embora. Mas o que Deus faz? Prepara outro lugar melhor. Fazer o quê? A patroa foi pressionada por um monte de gente e perdeu uma ótima profissional na área. De 10 anos, a empresa estava crescendo, porque na tua mão tem bênção. Mas ela preferiu ouvir a voz das pessoas por algo tão bobo. E Deus já preparou um lugar melhor para a senhora. Quem crê, dá glória a Deus e aplauda Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Segunda coisa que eu aprendo, sabe o que é? Pergunte qual? Preste atenção nisso aqui. Moisés perde o direito de entrar em Canaã por causa de pressão de... Agora, no capítulo 21, que ora acabamos de ler, versículo de número 7, o povo mais lindo, um povo lindo, para não dizer outra coisa, diga lindo,
Ele se dirige a Moisés e diz para Moisés assim: Moisés, a gente falou mal de Deus, e a gente falou mal de você também. A gente falou mal de Deus e falou mal de você também, Moisés. Moisés, ora por nós. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que fosse alguns daqui de dentro que tivesse ouvindo isso, a cajadada não seria na rocha, a cajadada seria no coco de cada um. Eu tenho a mais absoluta certeza que se fosse alguns aqui dentro hoje, olhasse e dissesse assim: pera lá, o que vocês estão falando aí? Vocês me fazem perder o direito de entrar em Canaã, vocês me deixam com a cabeça desse tamanho. Eu acabei de perder o direito de entrar em Canaã porque vocês me deixaram bravo, desferi 2 vezes sobre a rocha quando era só para falar, e agora vocês da cara lavada vêm dizer para mim que falou mal de Deus, falou mal de mim, e agora está pedindo oração para mim? Ah não, vem cá, vem, que foi na rocha, agora vai ser em vocês. Olha para suas mãozinhas assim. Quantos dedos tem aí? Conta até 10, vai. Não, em voz alta. De novo, vamos lá, em voz alta. 1, 2, 3. 1. Agora respira bem fundo assim, ó. Conta de novo, 10. Vamos lá. 1, 2. É assim que você tem que fazer diante de algumas situações desta vida. Porque eu sei que diante de situações semelhantes, a sua vontade é de pegar-lhe um cajado e desferir a cajadada na testa. Mas você não vai fazer isso. Você não vai fazer. Desculpe-me, mas você não vai fazer. Olha para o irmão do lado sorrindo e diga assim: você não vai fazer isso. Diga assim: você não vai dar cajadada na rocha e nem na nuca de ninguém. Diga para ele assim: eu sei que às vezes dá vontade. Diga: uma vontade, mas uma vontade. Diga para ele assim: mas você não vai fazer isso. Principalmente num desaforo como esse. Falei mal de Deus, falei mal de você também. Pecamos. Mas faz o seguinte, ora por nós aí, hein? Diga: misericórdia. É como que alguém que aprontasse, deixasse a sua cabeça desce e depois olhasse para você: olha por mim. E diga para o irmão do lado assim: você tem que orar. E tem que orar. Mas aprontou tanto comigo, fez o que fez, ainda está pedindo oração. E tem que orar. Tem que orar. Tem que orar para você não sujar teu coração. Tem que orar. O texto termina como? Moisés fazendo o quê? Dando cajadada na testa deles. Hein, gente? Rachando o coco de cada um.
que Moisés fez? Ele orou. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Pergunte qual. Moisés, ele perdeu o direito de entrar na Canaã por causa daquele povo lá. Ele se deixou levar pela pressão das pessoas. Foi pressionado, se deixou levar por isso, perdeu o direito de entrar em Canaã. Ele perdeu, dá para entender? Ele perdeu. Perdas, diga comigo assim, perdas. Ele perdeu. Mas mesmo ele tendo perdido, ele continuou servindo. Isso quer dizer o quê? Que enquanto tivermos permeando sobre a face desta terra, enquanto estivermos em vida, nós sofreremos muitas perdas. Eu estou pregando para alguém aqui que já experimentou a dor da perda. É a dor da perda de um ente querido, é a dor da perda de uma esposa, de um marido, de um filho, a dor da perda de um irmão, de uma irmã, a dor da perda de algo material, físico, talvez até espiritual. Você sofreu uma perda, mas olha só aonde você está hoje. Você perdeu, mas você continua servindo ao Deus vivo e ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Alguém para dar glórias ao Senhor nesta noite. Olhe para alguém do lado e diga para ele assim: mesmo diante das perdas, continue servindo. Porque quem continua servindo a Deus mesmo diante das perdas, a palavra de Deus diz que o melhor é o final das coisas do que o começo delas. Jó experimentou isso. Ele perdeu saúde, ele perdeu filhos, ele perdeu casa, ele perdeu saúde, ele perdeu tudo. Mas mesmo perdendo tudo, até amigos, ele continuou servindo a Deus. E lá no final, no capítulo 42, vai dizer: e o Senhor restituiu a Jó o dobro de tudo quanto dantes ele possuía. Aleluia! Alguém para dar glória a Deus. Aleluia! Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui já sofreu algumas perdas nesta vida? Tanto quanto eu, quem aqui já sofreu algumas perdas? Deixa eu ver. Mas nós vamos continuar o que, amada igreja? Vamos continuar servindo. Por quê? Porque nada me separará do amor de Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a calúnia, a difamação, prisão, açoites. Nada, ainda que eu perca tudo, eu continuarei servindo ao meu Deus, porque eu sei que em breve Ele se levantará na terra. Eu estou vendo restituição em dobro para a tua vida. Você perdeu, mas continua servindo. Você perdeu muitas coisas, mas Deus está dizendo: continue me servindo, porque eu vou lhe restituir o que você perdeu. O que lhe foi tomado será restituído em dobro. Quem recebe esta palavra, joga as duas mãos para o alto, dá 3 glória a Deus, 4 aleluias. Isso, 3 glória a Deus, 4 aleluias. E depois disso você pode aplaudir a Cristo Jesus nesta noite, igreja, ficando de pé, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Louvado seja o teu nome. O erro de Moisés foi ter cedido à pressão de pessoas. Perdeu o direito de entrar em Canaã. Mas
ele continuou servindo. Olhe para mim, a cereja do bolo vem agora. Ele não entrou na Canaã. Ele não entrou na Canaã. Mas belo dia os discípulos estão no monte. Resumindo aqui, eles têm uma visão, e dentro da visão de quem eles estão vendo, está lá Moisés, que representa a lei, os profetas, Elias. Isso quer dizer o quê? Isso aconteceu centenas e centenas de anos depois, com Jesus. Isso quer dizer o quê? Que Moisés não entrou naquela Canaã terrena. Promete que vai exaltar o nome de Jesus. Ele não entrou naquela Canaã terrena que está lá, Jerusalém, Israel. Ele não entrou naquela Canaã, mas ele entrou nas mansões celestiais. Alguém para dar glória. Ele entrou nas mansões celestiais. Esta é a principal de todas elas. Ainda que você não venha herdar coisas aqui nesta terra, mas se você continuar servindo a Deus, você vai entrar nas mansões celestiais. Mesmo depois das perdas, continue te servindo a Deus. Faça como Jó. Jó, mesmo naquele estado deplorável a qual estava vivendo, se coçando com caco de telha, ele vem sofrendo pressão de amigos e da sua própria esposa. Os amigos estão pressionando ele, dizendo: você deve ter cometido muito pecado, Jó. Arrependa-te do teu pecado. Quando ele não havia cometido nada. E como não bastasse a própria esposa, isto fala-nos de pressões familiares. Isso fala de pressões familiares, cobranças familiares. Às vezes cobranças familiares é piores do que no trabalho, do que em casa. Cobranças, pressões. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A esposa vai olhar para ele e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Pressão. Mas ele não cedeu à pressão dos amigos e nem da esposa. Ele olhou para a mulher e disse assim: falas como uma doida mulher. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia ter amaldiçoado a Deus naquele momento e morrido, mas se ele fizesse isso, ele teria feito por pressão da sua esposa. Pessoas, teria se dado mal. Mas ele preferiu agradar a Deus. E o que houve no final? Restituição. Mesmo que você tenha sofrido perdas, mesmo que você venha sofrer perdas, continue servindo. Não abandone Jesus. Não saia da sua congregação. Continue adorando. Continue glorificando o nome do Senhor, porque foi para isso que Deus te chamou. Com perdas ou sem perdas, ganhando ou perdendo. Tem até um louvor que diz isso: ganhando ou perdendo, eu vou continuar servindo e adorando ao meu Deus. Entreguei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode preparar a ceia, obreiros, em nome de Jesus. Pode servir, amada igreja, enquanto vamos louvando ao Senhor. Entreguei. Entreguei o que Jesus mandou.